O ambiente desse culto nesta manhã testificou aquilo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com a igreja. E nós vamos ler alguns versos a partir do verso 36, Mateus capítulo 26, a partir do verso 36. Diz assim a palavra do Senhor: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, os achou adormecidos, e disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudestes vigiar comigo? Amém. Feche os seus olhos. Vamos orar por um minuto. Eu gostaria que você, nessa oração, pedisse para Deus falar contigo. Não tem muito a ver com o pastor que está aqui na frente. Tem a ver com a nossa necessidade de ouvir o que o Senhor quer tratar conosco nesta manhã. Um texto que você conhece demais, talvez você já tenha ouvido dezenas de mensagens, mas pode ser que Deus tenha separado esta manhã para falar algo bem particular ao teu coração. Senhor, não viemos a passeio na tua casa nesta manhã. Estamos necessitados de uma palavra. Estamos necessitados do teu bálsamo. Estamos necessitados, ó Pai, do teu toque. Faz como tu queres nesta manhã, em nosso favor. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Estamos entrando na semana conhecida por muitos como a Semana Santa. Na tradição cristã, esse domingo é chamado de... Como é que chamado? Domingo de quê? Domingo de Ramos. Tem gente que sabe aí, viu? Fazendo menção à entrada de Jesus em Jerusalém, quando os seus discípulos e a multidão estendiam ramos de palmeiras enquanto Jesus entrava em Jerusalém. A semana chamada Semana Santa. E eu quero pensar com você um pouquinho sobre esse relato de algo que aconteceu na quinta-feira, na madrugada de quinta-feira, antes da crucificação de Cristo, ou seja, na quinta-feira que antecedeu a Sexta-feira Santa. E quando nós pensamos nessa semana chamada Santa, ou na Sexta-feira Santa, sábado chamado de sábado do silêncio, ou sábado de aleluia, o domingo da ressurreição, entenda, para os cristãos, essa é a data mais importante do ano. É o feriado mais importante, ou a data, o trazer de memória mais importante para os cristãos. Mais importante que Natal, Dia das Mães, qualquer outra data que você conseguir imaginar aí. Por quê? Porque faz menção do motivo de estarmos aqui. Morte e ressurreição de Cristo por nós, pela nossa salvação. Louvado seja Deus, que nós não lembramos disso somente na Semana Santa. Nós lembramos disso sempre. E para os mais distraídos, pelo menos uma vez no mês, porque a ceia do Senhor faz menção exatamente ao sacrifício de Cristo,
que deu a sua vida por nós na cruz. Louvado seja Deus por isso. E nesta manhã eu quero pensar com você sobre a importância de nós buscarmos a presença do Deus Pai, sobre a importância de nós buscarmos ao Senhor. Um dos salmos que eu mais gosto é o Salmo 34, verso 4, que o salmista Davi, no momento de grande dificuldade, quando estava sendo perseguido, ele escreve assim: busquei o Senhor, e Ele me respondeu, e livrou-me de todos os meus temores. Salmo 34, 4. Agora, quando nós lemos a história, você conhece bem essa história. Jesus já estava há mais de 3 anos ministrando sobre as pessoas, treinando os seus discípulos, e nesse episódio do texto, eram os dias das festas dos pães ázimos, ou melhor dizendo, a Páscoa judaica. Então você conhece a história, versos anteriores, Jesus se reúne com seus discípulos, e eles celebram a Páscoa, eles tomam a refeição da Páscoa, provavelmente na mesa da refeição, um cordeiro assado com ervas amargas, e o pão ázimo, o pão sem fermento, ervas amargas, e uma bênção à refeição, você conhece. E a partir daquela refeição, acontecem algumas coisas ali bem interessantes, não é o motivo da nossa conversa hoje. Jesus sai dali, eles cantam o hino, Jesus sai dali, eles vão até o Monte das Oliveiras, e quando chega no Monte das Oliveiras, ali há uma espécie de jardim chamado Getsêmani. Jesus chega ali com os 11, não é com os 12, Judas não está ali, você sabe por quê, se não sabe, lê na sua Bíblia. Jesus chega no Monte das Oliveiras com os 11, e ele vai um pouco mais adiante para orar, e leva apenas 3, os mais íntimos, Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, os filhos do trovão, Tiago e João, que são os mais próximos de Jesus. E no Getsêmani, então, ele vai passar por um momento de busca intensa ao Senhor, um momento de oração, e a partir desse momento de oração, desse momento de busca intensa de Jesus ao Senhor, ao Deus Pai, como ele mesmo chama nessa oração, que eu quero trazer rápidas lições para mim e para a sua vida sobre essa importância de buscar ao Senhor. E a primeira lição, para quem gosta de anotar, anote aí: eu aprendo com Jesus que eu preciso buscar ao Senhor em todos os momentos, amém, irmãos? Mas principalmente nos dias mais desafiadores da minha vida, eu preciso buscar ao Senhor em todos os momentos, mas principalmente nos dias mais desafiadores de minha história. Você sabe, nós somos crentes, devemos buscar o Senhor em oração, devemos buscar a direção de Deus através da sua palavra, devemos buscar o Senhor com cânticos, em adoração, em todo o tempo, mas principalmente quando a situação é difícil, quando há tristeza, quando há dor, quando há angústia. O mundo que nós vivemos, eu não sei você, mas eu considero um mundo entristecedor. O mundo que nós vivemos aqui nesse primeiro andar é entristecedor. O próprio Jesus nos alertou que assim seria. Em João 16:33 ele diz: digo-vos isso para que vocês tenham paz em mim, porque no mundo vocês vão ter aflições. Tem de bom ânimo. Então o mundo que nós vivemos é entristecedor. Vez ou outra nós vivemos situações que nos causam angústia, tristeza. Jesus nos alertou sobre isso. Nós somos atribulados, nós somos bombardeados por notícias ruins. Nós sofremos e ficamos angustiados por aquilo que nós passamos. Eu chamo da luta pessoal de cada um. Todo mundo enfrenta a luta, hein? Todo mundo. Até aquele mais bonito da televisão também enfrenta a luta, fique tranquilo. Até o pastor bonito aqui no altar enfrenta a luta. Todos nós enfrentamos lutas. Nós somos atribulados, entristecidos pela nossa luta pessoal que enfrentamos, mas também sofremos, também nos angustiamos
com o sofrimento dos outros. Não é assim? Também somos atingidos, nos sentimos por dentro, nós somos sentimentais, uns mais e outros menos, mas de alguma forma todos nós nos angustiamos, de alguma forma nos emocionamos com as lutas, com as tribulações dos outros. Uns são mais durão, demonstram menos, mas também se emocionam. Tem gente que se emociona com facilidade, vê a cena da novela e chora, ou vê um filme e chora. Eu já fui mais durão, hoje eu me emociono com mais facilidade. Eu me lembro, o último filme que eu me emocionei assistindo, O Som da Liberdade, que trata sobre tráfico de crianças, exploração sexual infantil. Um filme que me emocionou. Pastor Gilmar, mas quando eu estudava esse texto de Jesus no Getsemane, eu lembrei de um filme que me fez chorar muito. Há 20 anos atrás, 2004, A Paixão de Cristo. Eu vi no cinema, legendado, porque naquela época não tinha dublado. E quando eles representaram ali o nosso Senhor sendo chicoteado pelos romanos, e tamanha era a agressão e a expressão de dor naquela cena, eu confesso que eu chorei. Não foi só eu, não. Eu nunca vi tanto homem chorando naquele cinema. Mas por que, se era só um filme? Por que chorar? É porque eu sou cristão. E aquele filme demonstrava o sofrimento daquele que sofreu por mim, o sofrimento do meu Senhor. E por alguns momentos sequestrados pelo ambiente do cinema, porque você sabe que cinema nos acha que é até pecado. O cinema ele tem um ambiente diferente. Eu acho que o cinema nunca vai acabar. Vai ter Netflix, vai ter outras coisas, mas o cinema, porque cinema não é só filme, cinema vem de uma experiência. E você entra lá, leve o casaco, porque lá faz frio, é de propósito. E se você não gosta de barulho, não vá, porque o som lá é alto. E é tudo planejado para que você sinta a emoção do momento. Mas é só filme. Mas como, sendo cristão, sabendo que eu sou amado pelo Senhor, como não sentir, como não se emocionar, vendo tamanha brutalidade que fizeram com o meu mestre, com o meu Senhor? Mas não é só cinema, não. Talvez você diga, lá em casa meu casamento está uma bênção, pastor, está tudo bem, mas como não sentir, percebendo que tantos casais estão indo de mal a pior, quantos casamentos estão terminando, debaixo do seu nariz, pessoas vivendo mal, como não sentir isso? Talvez a sua despensa esteja cheia, louvado seja Deus por isso, mas como não sentir, você sabendo que tem tantas pessoas mendigando nessa hora, em alguns países pessoas morrendo de fome, crianças padecendo subdesnutridas, como ser indiferente a isso? Não sei se você dá conta, eu não dou conta disso. Talvez o seu filho esteja na igreja, servindo ao Senhor, louvado seja Deus por isso. Mas como não se compadecer com centenas, até milhares de jovens e adolescentes que estão se prostituindo, estão nas drogas, estão morrendo longe de Deus? Como ser indiferente a isso? Talvez a rua que você mora, ou o condomínio que você mora, seja um lugar de paz, tem nem confusão lá, mas como não se compadecer de tanta violência nas comunidades, ou até mesmo violência extrema nos países lá do outro lado do mundo? Como não se compadecer com aquilo que está acontecendo lá no Oriente, crianças morrendo no meio da guerra? Como não se compadecer daquelas vítimas do atentado lá na Rússia?
onde extremistas entram num ambiente como esse e metralham inocentes. Como não se compadecer? Você consegue ser indiferente a isso? Talvez na sua casa esteja tudo bem, está todo mundo com saúde, e se não está 100%, está indo bem, louvado seja Deus, mas como não se compadecer de nesta manhã receber a notícia que famílias queridas da igreja estão enlutadas, e acordaram de manhã no meio das lágrimas do luto? Como não se compadecer? Talvez como você, o lugar que você mora é um lugar seguro, não tem risco de deslizamentos, a enchente não entra na sua casa, mas como não se compadecer acordando na madrugada de sexta-feira e vendo famílias desesperadas porque seus filhos pequenos estão debaixo da lama? Como não se compadecer? Eu particularmente sei exatamente onde é, porque pastoreei 16 anos no meu dom. Como não se compadecer? Podendo levantar, olhar e saber que meu filho está deitado na cama, mas um menino de 14 anos, a idade do meu filho, está debaixo da lama há mais de 16 horas e a família não acha. Como não se compadecer? Sabendo que pessoas perdem tudo que tem de mais de valor na enchente. Eu aprendo com Jesus que nós devemos buscar ao Senhor nos dias mais difíceis de nossa existência. Jesus, o próprio Deus, preste atenção nisso, o próprio Deus, enquanto homem, ele enfrentou dias de grande tristeza, tristeza profunda. O verso 37 nós lemos: começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse, Jesus disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Lucas 22:44, falando do mesmo texto, diz que Jesus estava tão cheio de angústia, a sua oração já era cada vez mais intensa, que o seu suor se transformou em gotas de sangue que pingavam até o chão. E o que Jesus faz? O nosso exemplo, ele busca o Deus Pai em oração. Devemos buscar ao Senhor nos dias mais tristes, nos dias mais difíceis, porque é do Senhor que vem a força, é do Senhor que vem o conforto, é do Senhor que vem a direção. Então eu vim aqui nesta manhã te dizer isso. Você está enfrentando um tempo difícil, angústia, dor, incertezas? O que fazer? Busca o Senhor com todas as tuas forças, de forma intensa. Eu aprendo com Jesus que eu preciso buscar ao Senhor em todos os momentos, mas principalmente nos dias mais difíceis da minha história. Amém, irmãos? Eu aprendo com Jesus que eu preciso buscar o Senhor com uma postura de quebrantamento. O verso 39 diz que ele foi um pouco mais adiante e prostou-se sobre o seu rosto. Talvez em outra tradução vai dizer com o rosto em terra e orou. Na linguagem de hoje diz claramente, com o rosto encostado no chão. Postura de quebrantamento. Numa linguagem mais popular, cara no pó. Uma postura de quebrantamento diante do Deus Pai. A melhor postura para buscar o Senhor é sempre prostrado, é sempre quebrantado. Se você não dá conta de fazer isso fisicamente, com o coração quebrantado, com o coração prostrado, curvado diante do Senhor.
E se Jesus, preste atenção nisso, se Jesus, que não tinha pecado, se quebrantava diante do Senhor em oração, quanto mais eu e você precisamos de quebrantamento diante do Senhor, precisamos de reverência diante do Senhor. Não temos méritos nenhum diante de Deus. Por isso essa postura de quebrantamento, essa postura de humildade, o coração quebrantado, preste atenção nisso, não exige nada de Deus, apenas clama por auxílio, apenas pede ajuda. Diante do Senhor eu não coloco condições, diante do Senhor eu não determino nada, apenas clamo. Clamar, se você for no dicionário, é chamar com intensidade. Apenas clamo, com intensidade, por misericórdia, por ajuda, por socorro. E mais uma vez, Davi, experiente nesse clamor, diz assim, em Salmo 51, 17: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Não é em vão quando você se move do seu lugar até esse altar e, como disse bem o pastor no convite, apresenta ao Senhor a sua dor. Tem gente que prefere não se expor. Tem gente que prefere ficar com fome do que pedir ajuda. Tem gente que prefere enfrentar os desafios sozinho, mas por orgulho não pede ajuda. Tem gente que não sabe o que fazer, mas se cala. Porque o que vão pensar? Se eu dizer que não sei, que não tem resposta. Tem gente que acha que pastor tem resposta para tudo. E algumas vezes não temos. E às vezes não sabemos o que fazer. Tem gente que não vem ao altar receber oração com medo de ser julgado. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de socorro. Por isso eu me quebranto diante do Senhor. Em casa, na igreja e em qualquer lugar que eu precisar do socorro de Deus. Amém, irmãos? Tiago 4:6. Deus resiste, de resistência aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quem precisa de ajuda, deixa o orgulho de lado e clama por socorro. Busque ao Senhor com uma postura de quebrantamento. Terceiro lugar, eu aprendo com Jesus que preciso buscar ao Senhor apresentando ao Senhor todos os meus temores. Verso 39, meu Pai, essa é a oração de Jesus, se é possível, passa de mim esse cálice. Se é possível, Senhor, me livra do sofrimento que está por vir. É isso que Jesus está falando, porque Jesus já imagina o que está diante dele, ele já imagina as dores que estão por vir, e por isso ele pede alívio. Ele sabe qual é a sua missão, ele sabe o que ele tem que fazer, e o que ele tem que fazer tem a ver com ser preso nos próximos minutos, tem a ver com ele ser arrastado pelas ruas de Jerusalém como se fosse um bandido, tem a ver com ele passar por um falso tribunal e ser acusado injustamente. O que Jesus tem que passar naquela semana tem a ver com ter a sua cabeça furada pelos espinhos de uma coroa de espinhos, tem a ver com humilhação, com ser cuspido, ser vendado e apanhar da mão dos soldados, tem a ver com tomar dezenas e dezenas de chicotadas dos terríveis chicotes romanos, e pior de tudo,
O que Jesus tem que passar nos próximos dias tem a ver com ter os seus pulsos e seus pés atravessados por grandes cravos de ferro e ser pendurado numa cruz e sangrar até a morte. Preste atenção, sangrar até a morte. Quando o relato bíblico diz que o soldado fura o lado de Jesus e sai água misturada com sangue, é porque o seu sangue praticamente já tinha esvaído todo. Por mim e por você. Jesus já sabia de tudo isso. E agora, Deus, enquanto homem, diz: Senhor, se for possível, me tira disso. Senhor, se for possível, me livra disso. Quanto mais eu e você podemos, diante do Senhor, apresentar os nossos temores, aquilo que nos preocupa, aquilo que rouba a nossa paz, aquilo que nos traz angústia, tristeza, ansiedade, como foi o tema da escola bíblica hoje. Pastor, mas Deus já sabe? Claro, Ele já sabe de tudo. Mas nós precisamos, nesse processo de busca, apresentar ao Senhor, abrir o coração para Deus, para que possamos experimentar a paz que vem dEle. Essa é a promessa de Filipenses 4, verso 6, que diz: não estejais inquietos por coisa alguma, mas antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Paulo está dizendo à igreja em Filipe: vocês têm inquietações, têm preocupações, têm temores, apresente isso ao Senhor. Orações, súplicas, ação de graça, apresente isso ao Senhor. E o resultado dessa súplica, dessa oração, será o derramar da paz de Deus sobre a sua mente, sobre o seu coração. Jesus sabia disso. Então ele apresenta os seus temores ao Senhor, ao Deus Pai, e experimenta a paz que vem de Deus. Busca o Senhor, apresentando todos os seus temores. Quarto, eu aprendo com Jesus que eu preciso buscar ao Senhor com um coração submisso. Verso 39, Jesus diz: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres, Senhor. Não seja feita a minha vontade, Senhor, mas seja feita a tua. Senhor, a minha vontade é não passar por esse sofrimento. Senhor, a minha vontade é não sentir o poder destruidor dos chicotes romanos. A minha vontade não é ser traído por aquele que eu chamo de amigo. A minha vontade não é em ser injustiçado, nem ser humilhado por ninguém. Mas seja feita conforme a tua vontade, Senhor. Seja feita conforme a tua vontade. O irmão da projeção pode tirar os aniversariantes, por favor? Para que os irmãos possam estar conectados na mensagem? Vou aguardar. Obrigado. Submissão é o ato efeito de submeter-se, de obedecer, de sujeitar-se. Submissão é estar disposto a obedecer, a aceitar a vontade de Deus, mesmo aquela que eu não gosto, mesmo aquela que eu gostaria que fosse diferente. Porque quando eu oro, e eu oro intensamente por algo, eu oro pedindo aquilo que eu acho que é o melhor para mim. Eu oro pedindo aquilo que eu acredito que é o melhor para as pessoas que estão ao meu redor.
eu peço livramento, eu peço aquilo que eu gosto, eu peço que nada de mal aconteça, eu peço aquilo que eu entendo que é bênção. Mas de vez ou outra você sabe que as coisas acontecem diferente daquilo que nós pedimos, daquilo que nós planejamos, e é assim a vida. Porém, Deus, que é o soberano, Ele sabe o que é o melhor. Ele sabe quais são os seus planos, e os planos de Deus e a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, como diz Romanos 12, 2. Para quem crê nessa soberania de Deus, para quem se submete à vontade do Senhor, preste atenção nisso. Eu digo sempre no meu trabalho, quando alguém vem reclamar que uma porta se fechou. Quem crê na soberania de Deus, uma porta aberta ou uma porta fechada, significa a mesma coisa. Cuidado de Deus. É isso que eu creio. Quem crê na soberania de Deus, dá conta de cantar aquela canção. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, é Deus também. E canta de verdade, não é só porque é bonita, não. Eu preciso buscar ao Senhor com o coração submisso, crendo naquela palavra de Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Provérbios 19, 21 diz que muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Muitos são os planos no coração do homem para 2024, mas o que prevalece, o que prevalecerá é o propósito do Senhor. Então busque o Senhor com intensidade, apresente ao Senhor com o coração quebrantado todos os teus temores, mas faça isso com submissão, sabendo que a vontade do Senhor é sempre a melhor. E a vontade do Pai não é que Jesus fique livre do sofrimento, é que Ele passe para o sofrimento, para que através desse sofrimento a humanidade pudesse ter acesso à salvação. Louvado seja Deus por isso. E termino dizendo que eu aprendo com Jesus que eu preciso buscar ao Senhor, mesmo quando os outros não entendem a minha necessidade. Às vezes as pessoas não entendem o que você está passando. Isso aconteceu com Jesus, diz o verso 40 que nós lemos, que quando Jesus voltou da oração, e isso aconteceu 3 vezes, quando Jesus voltou daquele momento angustiante, intenso de oração, Ele volta para os seus discípulos, aqueles 3 mais íntimos, aqueles 3 que viram Ele curar, que viram Ele ressuscitar, aqueles 3 dos tais, um andou sobre as águas com Ele, daqueles 3 que presenciaram o milagre na beira do mar, na grande pesca, aqueles 3, os mais íntimos de Jesus, aqueles 3 que quando Jesus subiu no monte da transfiguração, estavam com Ele, os mais íntimos, aqueles 3 que Jesus falou, eu vou ali orar, mas vocês ficam comigo em vigilância, porque eu estou muito triste. Jesus tinha dito, a minha tristeza é tamanha, até a morte, Jesus diz. Mas quando Jesus volta, eles estão dormindo. Aí Jesus diz, Pedro, tu não pode vigiar comigo 1 hora, Pedro, sabendo que esse momento é tão desafiador para mim? Ele não pôde uma vez, não pôde a segunda vez, também não pôde a terceira. Na terceira vez Jesus falou, dorme então. Por que eles não deram conta? É porque de fato eles ainda não entendiam o que Jesus estava passando e o que Jesus estava para passar. Eles não tinham dimensão
Porque Jesus tinha tanta necessidade de buscar o Pai? Porque eles não sabiam o tamanho do desafio de Jesus. Eles eram próximos, mas na hora mais difícil, eles não entendiam a dor de Jesus. Eles não entendiam que Jesus estava para carregar sobre si o fardo de toda a humanidade. Não apenas dos 12 ou daquela geração, mas o fardo do pecado de todas as gerações que veio antes e depois dele, inclusive o meu e o teu fardo. Como é que aqueles homens vão entender isso? Não tem como eles entenderem isso. Até hoje tem gente que tem acesso à Bíblia e não entende. Às vezes também nós estamos passando por coisas que as pessoas não entendem. As pessoas não entendem o que passamos. As pessoas não entendem o que sentimos. Independente se as pessoas entendem ou não, eu preciso continuar buscando a Deus. Ah, pastor, mas eu queria um parceiro de oração. Se não tiver, busca a Deus individualmente. Ah, pastor, eu queria tanto que fulano viesse na igreja comigo. Ele não quer, você vem sozinho. Ah, pastor, eu queria tanto que aquele ministério me apoiasse. Mas mesmo se o ministério não me apoiar, eu continuo para a glória de Deus. Porque eu aprendo com Jesus que eu preciso continuar buscando o Senhor com intensidade, mesmo que os outros não entendam a vida que eu estou vivendo, a situação que eu estou passando, as minhas preocupações. Talvez o que para você é fácil, para o outro é um desafio. Talvez o que para você é natural, para outros é uma coisa absurda. E está tudo bem. Continue buscando ao Senhor. Mesmo se as outras pessoas não entenderem, não te apoiarem, não estiverem ao teu lado, vigilantes contigo. Amém, irmãos? 5 lições do Mestre Jesus no momento de oração. Eu preciso buscar ao Senhor em todos os momentos, mas principalmente nos dias mais desafiadores da nossa história. Eu preciso buscar ao Senhor com uma postura de quebrantamento, apresentando ao Senhor todos os meus temores, mas com o coração submisso, mesmo quando não existe apoio de outras pessoas. Às vezes os mais próximos, como Pedro, em vez de te ajudar, vão dormir. Está tudo bem. Eu sei que eu preciso do Senhor e por isso eu continuo buscando. Amém, irmãos? Vamos orar? Eu quero orar por você. Melhor, eu quero orar com você, por suas angústias, dores, preocupações. Eu quero orar por você que quer apresentar ao Senhor os teus temores, com quebrantamento, mas com submissão, sabendo que a vontade do Senhor é sempre a melhor. Se você entende que você precisa do socorro do Senhor, é com você que eu quero orar nesta manhã. Se você pode, só se você pode, fique de pé, para nós orarmos juntos. Pastor Walter já fez isso mais cedo. Eu não tenho problema nenhum de fazer de novo. Você quer apresentar ao Senhor os teus temores, as tuas angústias, depois de ouvir essa palavra? Se quiser se movimentar em direção ao altar, eu quero orar com você. Alguém? Deus abençoe. Nos dias mais difíceis, com o coração quebrantado e submisso, nós vamos apresentar ao Senhor os nossos temores. Talvez a angústia não seja com algo que você está passando, mas você está enfrentando a dor do outro.
Você está lidando com o sofrimento do outro. Você não dá conta de ficar indiferente. Tem algo que você pensa e isso corta teu coração. Você pode apresentar isso ao Senhor agora. Talvez a mãe que, ao pensar na situação do filho, tenha a paz roubada. Você pode apresentar isso ao Senhor agora. Talvez você está enfrentando alguns sentimentos contrários que ninguém nem entende. Mas você pode apresentar isso ao Senhor agora. Talvez você, como Jesus, gostaria de receber um apoio nessa hora difícil, mas o apoio não chegou. Você pode apresentar ao Senhor isso agora. Nós vamos orar. Convidar pela última vez. Há alguém que quer vir aqui participar desta oração? Pode vir. Eu quero orar com você. Amém. 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 Senhor, aqui estamos nós, prostrados diante do Senhor, com os corações contritos, sabendo que do Senhor que vem o socorro. Senhor, apresentamos ao Senhor aquilo que traz medo, aquilo que traz preocupação. Apresentamos ao Senhor as incertezas da nossa alma. Apresentamos ao Senhor nesse altar as famílias que sofrem nesta hora. Famílias enlutadas, famílias que perderam os seus bens, algumas famílias que perderam a fé no Senhor. Apresentamos no Senhor aqueles, ó Pai, que estão cativos no mundo espiritual. Quantas mães, quantos pais nessa hora sofrem porque seus filhos estão nas garras de Satanás. Senhor, nós gostaríamos tanto que isso fosse diferente. E nós apresentamos isso ao Senhor. Apresentamos ao Senhor aquelas tantas e tantas pessoas que são vítimas de violência em todos os lugares desse planeta. Tem misericórdia deles e de nós também, ó Pai. Apresentamos ao Senhor os teus filhos que se moveram em direção ao altar, e o Senhor sabe a angústia, a preocupação, o medo. O Senhor sabe o que move os teus filhos até o altar. E talvez alguns dos teus filhos, alcançados pela transmissão da internet, estão com o coração quebrantado nesta hora. E os olhos do Senhor também estão lá. Louvado seja o Senhor por isso. Apresentamos ao Senhor de forma submissa as dores da tua igreja, as preocupações, os medos. Ninguém passou maior sofrimento e angústia do que o nosso Senhor Jesus Cristo. E nenhum de nós teve uma angústia tamanha, fazendo com que o seu suor se transformasse em sangue. Então nós clamamos a um Deus que conhece as nossas dores. Nós oramos a um Deus que conhece os nossos temores. E apresentamos tudo isso ao Senhor. Alguns dos teus filhos caminham e se sentem sozinhos nessa caminhada. Em nome de Jesus nós apresentamos isso ao Senhor. Pedimos a tua bênção sobre a tua igreja, sobre todos que sofrem. Que haja nessa semana um quebrantamento real, verdadeiro, uma aproximação da santidade do Senhor, que possamos lembrar com gratidão do sacrifício do Senhor e possamos celebrar de verdade a ressurreição que nos trouxe vida. Que não sejam cultos apenas, rituais apenas, mas momentos verdadeiramente de quebrantamento na presença do Senhor. Porventura alguém ouvindo essa palavra em qualquer momento está longe do Senhor,
Ah, Senhor, mas o Senhor pode mudar a história dessa vida, dessa pessoa. E aqui estamos nós. O Senhor colhe cada lágrima. O Senhor conhece cada coração que se acelera. O Senhor conhece tudo aquilo que rouba a nossa paz, porque o Senhor se compadece de nós. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Continue buscando ao Senhor. Amém. Escute isso agora. Nós estamos encerrando o nosso culto, mas cante, escute isso, essa canção. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Ele cuida sim, Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, se na vida não tenho direção, preciso tomar a decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim.